Oi pessoal, então nesse vídeo a gente vai trabalhar como aproveitar o projeto que a gente já faz no Sketch de gesso e de iluminação ou de qualquer outro tipo de forro para fazer o detalhamento no layout, que é aquele programinha que vem acompanhando o Sketch, esse aqui, tá? Por que isso? Geralmente a gente trabalha com projeto de gesso e iluminação no AutoCAD, né? Ele é um projeto bem técnico e ele é um projeto simples de se desenhar, né? Então, o que acontece? Ele é mais complexo da gente criar e conceber ele lá no 3D. Mas a representação em 2D, ela é simples, porque ela basicamente é um emaranhado de linhas, né, organizadas com as dimensões e as distâncias das luminárias, né, com legendas e tudo mais. Mas ela não tem muito mistério. Então, eu sou da opinião que a gente pode utilizar o Sketch para aproveitar o projeto que a gente já desenhou no 3D e apenas detalhar lá no layout. Ele é um projeto muito simples de se fazer isso. Então, inicialmente, eu peguei um projeto aqui que tem uma sala e uma cozinha. Esse projeto em especial, ele tem um móvel que divide os dois espaços. Então, aqui no meio não vai ter nada de projeto de iluminação. Mas a gente vai trabalhar essa parte aqui. Esse projeto é esse mesmo aqui, tá? Então é essa sala aqui, ó. Vocês conseguem ver que ele tem um gesso liso, uma disposição de alguns tipos de luminárias aqui que são dicróicas de LED, um pendente aqui, 3 plafons desse lado e mais 3 plafons desse lado. Aqui a gente tem uma sanca desse tipo aqui. Então deixa eu ver se eu encontro aqui pra vocês. A gente tem uma sanca desse tipo aqui, tá? Que é posicionada exatamente em cima do sofá com uma fita de LED. A gente pode trabalhar outros tipos de forro também, outros tipos também de desenho de gesso. Aqui ele é um gesso liso. Até posso fazer algum outro elemento de gesso pra gente ver um pouquinho diferente como ficaria, tá? Então, inicialmente vamos lá para o nosso sketch para fazer de fato o projeto. Eu já tenho uma videoaula que eu ensinei a fazer isso, mas eu acho que é interessante fazer um projeto completo. Então vamos lá. Eu vou pegar o meu lápis, ó, e primeiro vocês garantam que todo o projeto tá agrupado. Esse projeto aqui ele é um pouquinho antigo, então eu não sei exatamente como estão os grupos nele, ó. Eu consigo ver que as paredes estão independentes. Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar ele todo, ele demora um pouquinho, e vou fazer um grupo de tudo, porque agora as outras coisas não me importam. O que me importa é o projeto que eu vou fazer, de fato. Então eu vou pegar o lápis, ó, e vou ir fazendo um desenho que faça todo o contorno da parte interna. Quando vocês vão clicando, gente, só tomem cuidado para ter certeza que o lápis está continuando o desenho de fato. Então aqui, ó, ele tá um pouquinho travado. Ó. Então para ter certeza que a cada clique, ó, só mexer o mouse, o seu desenho continua, ó, sendo realizado. É porque dependendo da forma como você clica, ou mesmo da forma como ele tá configurado, ou como você iniciou a ferramenta, ele pode ser que você tenha que dar um segundo clique para iniciar. Então veja só, consegui finalizar, eu não vou considerar a sacada, tá? Consegui finalizar um plano aqui. Como vocês sabem, né, no Sketch, quando a gente fecha um plano, ele é um plano como se fosse um papel, então ele não tem espessura nenhuma, né? Eu deixei aqui em cima, ó, 20 centímetros de distância pra gente fazer o nosso gesso, pra gente poder trabalhar livremente. E a partir daí todos os móveis foram criados. Eu acho muito interessante que a gente pinte esse nosso plano de vidro para que a gente consiga ver os elementos que tem embaixo. Agora, tem também uma outra opção que a gente pode vir aqui nos estilos lá em cima, ó, e clicar nessa opção que é de como se fosse um raio-x, tá? Então a primeira opção, ó, se você clicar, ele demora um pouquinho também, depende, claro, do tamanho do seu modelo, só que o negócio é que ele transforma tudo em raio-x. Então, embora você enxergue as coisas que estão embaixo, tudo tá transparente. Então eu acho muita informação, não gosto muito dessa opção. Então eu vou desligar e vou trabalhar com ele pintadinho como se fosse um vidro, tá? Antes de fazer isso, eu vou
trabalhar com a minha profundidade. Então ele ainda não é um grupo, tá? O que que eu vou fazer? Vou pegar o meu empurrar, puxar, vou dar um clique nele, vou jogar ele para baixo, ó. Então fechei meu plano, né? Dou um clique com empurrar, puxar, jogo para baixo 20 centímetros. É sempre importante que você faça o projeto já pensando em quanto que você vai deixar. Então aqui 20, ele ficou coladinho, vou até botar menos, vou subir ele 2, ó, vou deixar 18. Então vou deixar ele com um tamanho interessante de 18 centímetros. Vamos conferir? Ok, 18. Agora, o que eu vou trabalhar com ele? O nosso primeiro desenho, ele é um desenho que, ó, eu vou entrar um pouquinho lá dentro do ambiente. Ele é a tabica, né? Acho que todo mundo sabe ali o que é a tabica, o que seria isso. Ele é este negativozinho que tem ao redor do ambiente. Esse negativo ele pode ter várias funções, né? Ele pode ter apenas uma função estética de dar acabamento, né, para o projeto, já que muitas paredes às vezes são tortas ou às vezes não tem um acabamento perfeito. Então a gente cria esse negativo para poder dar um recuo da parede. Ou então até mesmo para o material, que depende do material que você está usando, para ele trabalhar, né? Já que a gente sabe que todo material dilata. Então, o que a gente vai fazer? Vai trabalhar essa tabica de 3 centímetros ao redor. Então, a gente vai pegar aqui o offset, vamos colocar por dentro. A gente pode fazer isso lá de cima também, tá? O meu outro vídeo, acho que eu trabalho fazendo lá de cima, e eu também trago um projeto do CAD. Nesse caso aqui, a gente vai trabalhar aqui por baixo, tá? Então, eu vou dar um clique aqui, ó, e vou colocar aqui 3 centímetros, beleza? Vou pegar o empurrar, puxar e vou trazer ele pra cima, também 3 centímetros, certo? Então eu consigo ter agora, ó, um negativo em todo o meu projeto, ó, de 3 centímetros ao redor. Perfeito, tá? O que acontece? Eu vou precisar trabalhar com ele enxergando a parte lá de baixo. O que eu vou fazer então? Esse plano que tá aqui em cima, ele tá me atrapalhando um pouquinho. Então eu vou criar um grupo apenas dele. Perceba que eu ainda não criei grupo de nada, tá? Mas o resto tem que estar agrupado. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar 2 cliques nesse primeiro plano, botão direito do mouse, make group, fazer ou criar grupo, né? E com o botão direito do mouse, vou clicar aqui, hide ou ocultar, certo? Percebam o que acontece agora. Eu enxergo o meu desenho do gesso, ó, sem a parte de cima, fica muito mais fácil de trabalhar. É nesse momento que eu vou pintar ele de vidro. Então, vou clicar aqui agora, eu posso fazer um grupo, tá? Então, posso dar vários cliques nele até selecionar todo o meu modelo de gesso, botão direito, make group. É até legal fazer grupo de tudo para não correr o risco de grudar com nada depois, né? E aí agora eu vou pintar ele de vidro para que eu consiga ver os elementos que estão embaixo. Então vou dar 2 cliques aqui, venho aqui nos meus materiais, escolho aqui, eu posso vir em água também, que também é transparente, né? Ou glass, ou vidros, né? Então vou pegar um vidro aqui, vou pegar o azul mesmo, ó, vou dar um clique, percebam que ele me facilita, ó, pintei o plano, ó, ele me facilita a visualização das coisas que estão lá embaixo, tá? Então, pra mim, isso é muito mais fácil. O que eu vou fazer agora? Eu vou marcar a posição das minhas luminárias, depois eu trabalho com a minha sanca, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Eu tenho aqui, esses 3 plafons. O primeiro, ele tá... Vamos começar com essas dicróicas aqui, ó. Ela tá afastada 60 centímetros, tá? E entre elas, 60, 60 e 33 essa primeira. Então, eu vou fazer essa marcação de 33 e essa marcação de 60, certo? Existe também um recurso no Sketch que eu gosto bastante, que é o seguinte: como a gente cria o projeto de gesso, isso é bem legal de falar. Como a gente cria o projeto de gesso no Sketch sem
sem ter às vezes isso aqui pronto, porque o nosso objetivo agora com esse vídeo é justamente fazer isso. Então se você tá lá com o seu projeto do sketch e ainda não tem gesso e iluminação, você ainda não tem isso, né? Então você ainda não sabe as distâncias. Então eu vou trabalhar dessa forma, como se eu ainda não soubesse, mas na minha cabeça, na minha criação, eu sei que aqui vão ter 3 dicróicas e aqui vão ter mais 3, tá? Então, na verdade, 3, e daí, contando com essa do cantinho, mais 2, tá? Então, 3 dicróicas. Na minha cabeça, eu sei que é isso. Olhem só o que é legal a gente fazer neste caso, tá? Eu vou pegar minha trena e vou contar, claro, a partir dessa marcação de baixo. Então, não a marcação de cima, a marcação de baixo, porque eu vou ter que encostar a luminária. Então, essa distância é uma distância que eu vou ter que saber. Tem gente que usa distância de 30, tem gente que usa de 40 quando vai fazer esse tipo de downlight, ou às vezes até um wall wash, que é aquele banho de luz na parede. Nesse caso, nem é tanto o objetivo de wall wash, o objetivo maior é iluminar o nosso corredor que a gente tem aqui embaixo. Então, eu vou dar uma distância aqui de 60 centímetros, certo? Vamos ver aqui em planta quanto que vai ficar, ó. Se eu coloco ele em câmera, projeção paralela, eu consigo ver que ele tá bem pertinho da mesa. Vamos botar menos, então. Eu vou fazer aqui, ó. Vou colocar, deixa eu tirar perspectiva. Vou colocar menos, eu vou colocar 45, tá? Então, venho da linha de baixo, ó. Posiciono a minha trena, clico, venho pra cá. 45, fechou. Daqui vou fazer a mesma coisa, clico aqui, daqui pra cá, 45. Na verdade aqui eu até coloquei menos no outro, para que não fique muito na cabeça da pessoa, tá? Então eu coloquei mais para que a gente possa jogar essa luz para a parede. Então eu vou botar 30, vou botar menos aqui nesse caso, certo? O que eu tenho aqui? Eu tenho encontro de 2 linhas, então eu sei que a minha luminária de canto vai ser essa aqui, né? A minha dicróica. Então vamos lá, vamos baixar a nossa dicróica. Só um minutinho. Vamos lá. Então vamos aqui. A especificação da lâmpada, se ela vai ser uma dicróica de LED, se ela vai ser uma halógena, né? Exatamente qual o modelo, é você que vai definir depois, tá? Então, por enquanto, você só precisa definir como vai ser essa luminária, né? Aqui é um projeto meramente visual, digamos assim. Então, eu vou baixar essa daqui, sim, que é uma própria luminária pronta, né? Já com a lâmpada de LED. Ó, ele vem um bloco muito grande. Quando ele vem um bloco grande assim, você vem aqui com o botão direito, Explode, certo? E aí você fica com ele de um jeito um pouquinho melhor. O que eu vou fazer? Eu encostei ele ali, né? Só que como ele tá de vidro, eu não consigo saber se ele já tá lá pra baixo ou não. Então o que eu vou fazer? Vou dar uma baixadinha aqui, ó. Pra baixar, você pode apertar na setinha do seu teclado. Aquela seta que tem as setinhas pros lados, né? Você aperta na setinha pra cima e ele vai te guiar pra fazer isso, ok? Vem um pouquinho pro lado, ó. Consigo botar lá mais ou menos no meio. Nesse caso aqui não tem tanto problema se ela não estiver exatamente no local certo, porque lá no layout a gente pode arrumar essas dimensões depois, ok? Então aqui beleza, já colocamos a primeira. O que eu ia dizer pra vocês que tem um recurso, né? Eu falei que tem um recurso que você pode utilizar para fazer o projeto de iluminação antes de ter isto aqui, né? Então como que é? Eu sei que tem 3 desse lado e 3 desse. Como que eu faço? Eu vou pegar o mover e vou apertar o Ctrl do teclado para copiar o objeto, como a gente faz para copiar qualquer objeto. Com o Ctrl eu vou apertar e vou levar ele até o local onde eu quero que seja a minha última. Coloquei aqui, certo? Digamos que eu queira que tenha 3 ao todo. O que eu vou fazer nesse momento? Eu vou digitar barra, deixa eu mostrar aqui. Opa,
Ó, vou digitar barra, olhem aqui embaixo, barra 2. Professora, por que 2 e não... Oh, meu Deus, não tá indo. Só um pouquinho que ele tá um pouquinho travado. Vou fazer de novo, tá? Por que 2 e não 3? Porque eu não vou contar a primeira, eu vou contar só as outras. Então, a primeira já existe. O que eu vou fazer, ó? Eu vou delimitar aonde que eu quero que esteja a minha última, certo? Coloquei a minha última e vou botar barra 2. O que o barra 2 me define? Que ele vai dividir esse espaço por mais 2 luminárias. Então, digamos que eu queira 4 nesse caso. Não quero, tá? Eu quero 2, mas digamos que eu queira 4. Aí aqui ele não tá copiando a luminária inteira, né? Deixa eu ver como é que ficou isso. Vamos fazer assim, ó. Vamos apagar essa parte de baixo aqui do bloco, que daí ficam todas iguais, tá? Gambiarrinha básica. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa daqui, ó. Vou dar um clique com o botão direito. Vou dar um clique, desculpa, com o Ctrl. Vou levar ela até o final. Percebam que essa linha tem que estar mais ou menos próxima dessa. E vou dizer que eu quero 4. Se eu quero 4, então eu vou digitar barra 3. Eu sempre digito um número a menos. Por quê? Porque a primeira já existe, tá? Então, barra 3, Enter. Ó, o que ele vai fazer? Ele vai dividir este espaço aqui em 3, considerando espaços iguais entre elas. Por que isso é bom? Porque aí o Sketch, ele já calcula pra gente quanto de espaço a gente vai ter que deixar no projeto de verdade da vida real, entendeu? Então, eu não preciso calcular isso lá no CAD pra depois representar no Sketch. Eu faço o meu projeto primeiro no Sketch e aí depois eu detalho ele, tá? Então, o que eu vou fazer? Nesse caso, eu não quero 13, eu quero só 2. Então, eu nem preciso fazer nada. Eu só digito barra 2, ele vai corrigir a minha última utilização. Ah, agora não vai. Vou deletar aqui, mas se você digitasse, ele já ia corrigir, certo? Então, ó, vou fazer de novo, né? Coloquei aqui, vou digitar barra 3. Ó, Enter. Pô, professora, não gostei. O que eu faço? Barra 2, Enter. Ele já corrige, tá? Ou então, não, quero 5, barra 4. Ó, ele já corrige, ok? Então, se você não usou nenhum comando depois, ele corrige aquilo que você usou. Então, barra, vou fazer de novo, né? Barra 2. Fechou, isso aí. Então, estas aqui já estão definidas. Eu posso fazer um bloco delas, ó, para definir que esse tipo de luminária já está definido. Um bloco não, um grupo, né? Ok. Agora eu quero colocar um pendente aqui. E eu quero também colocar os meus plafons aqui e os plafons aqui. Então, e eu tenho uma sanca para fazer aqui. Então, isso tá na minha cabeça. Finjam que vocês não viram aquele projeto de gesso. Tá só na minha cabeça, ok? Então, o que eu vou fazer? Vou colocar em câmera, projeção paralela, para eu conseguir ver o meu modelo planificado. E no centro dessa mesa, eu vou colocar um pendente. O bom de ver o modelo planificado é que eu consigo achar mais certinho o centro das coisas, né? Nesse meu caso aqui, vai ser muito, muito no olho, certo? Não tô medindo nada necessariamente. Então, vou colocar mais ou menos aqui, ó, usando essa flor aqui como referência. Prof, como que você fez para carregar essa linha guia reto? Eu usei os cursores do teclado. Então, quando eu cliquei, eu fiquei pressionando o cursorzinho do teclado, ele guiou a minha linha para ela andar reto, tá? Isso me garante que vai andar retinho, paralelo àquela ali. O que aconteceu aqui no meu? Ó, deu um probleminha que ele fez paralela de cima, né? Não fez paralela de baixo. Então, vou fazer de novo aqui, ó. Vou jogar uma qualquer, só para eu ter uma de referência, ó. E vou colocar o seguinte, vou jogar ela daqui, mais ou menos pro meio, certo? Aqui mesma coisa, ó, daqui uma qualquer só pra me guiar, ó. Por que uma qualquer? Pra eu ter certeza que eu tô fazendo lá no plano que eu quero encostar a luminária, certo? Porque se eu não faço isso, ela acaba ficando voando, certo? Então já achei o centro, que é aqui. Vou lá na minha galeria e vou pesquisar um pendente. Então,
Então, claro que você vai escolher o modelo de pendente que você quer. Eu vou baixar um simples aqui. Ó, coloquei ele ali, claro que eu não sei se ele tá alinhado, então eu vou, ó, girar aqui. O que aconteceu aqui, ó, tá difícil de ver, estão vendo? Então vem em câmera, perspectiva, e levo o meu pendente lá pra baixo. Vamos ver se tá ok, ó, a princípio está certinho. Ó, dá ainda pra colocar um pouquinho mais pra baixo, ó, não tá bem no meio. Ó, lembrando que no sketch não precisa ser nada tão exato, depois a gente ajusta as medidas, ok? Vamos ver como é que tá aqui, ó. Teria que ser um pouco mais baixo se fosse um pendente normal, mas a gente vai trabalhar com essa medida aqui porque nosso objetivo não é esse necessariamente, ok? Eu vou pintar esse bulbo aqui, ó, e depois vocês já vão entender por quê, tá? Então eu vou colocar uma cor aqui, ou melhor, vou vir aqui em editar e vou tirar um pouco. Opa, isso aqui eu tô mexendo no gesso, né? Desculpem aí, não, vou pegar esse material aqui, ó. Ó, e ele é translúcido, né? Opa, não tá pegando não? Aí, ó. O que eu vou fazer? Eu vou colocar mais opacidade. Depois vocês vão entender por quê. Porque lá no layout eu preciso ver esse material, porque eu vou fazer uma legenda, certo? Então eu vou deixar ele um pouquinho mais fácil de visualizar, certo? O ideal é que esse pendente tivesse uma cabeça um pouco maior, mas eu vou deixar ele representado assim, esteticamente falando, tá? Beleza. Essa linha guia vai me atrapalhar nesse momento, ou vamos ver se a luminária é alinhada, se os pendentes são alinhados a esse. Ó, não são alinhados, ok? Então, o que eu vou fazer? Eu não vou esquecer aquelas medidas, vou fazer como se eu não tivesse ainda um projeto, ok? Deletar as linhas guias, ok? E vou câmera paralelo, né? Projeção paralela para eu conseguir ver. Digamos que eu queira nesse momento que... Ó, eu posso até dar um Ctrl Z para pegar as linhas de novo, né? Eu deletei, mas dá para dar um Ctrl Z, ó. Vou pegar essa aqui de referência e vou dizer que eu quero que o meu primeiro plafond esteja mais ou menos no meio dessa passagem aqui. Então, vejam que a minha linha guia, essa flecha que leva aqui, ó, ela tá verde. Significa que a linha tá reta, ok? Então, não deixem ela ficar de outra cor, porque daí é porque a linha não tá legal. Então, eu sei que a primeira vai ser aqui, tá? A que distância que eu vou querer que seja aqui, ó? Um pouco mais pra cá, certo? E aí, eu vou apagar minha linha guia que tava lá no outro, ó. Então, vai ser mais ou menos aqui o meu plafond, ok? Aqui vai ser a minha primeira. Eu não vou definir os próximos pontos, porque eu vou usar a mesma estratégia daqui. Quem vai calcular para mim vai ser o sketch. Eu não vou pensar. Nesse caso, eu vou só criar, ok? Então, eu venho aqui, vou baixar o plafond. Ó, pegar um modelo de plafond. Pode ser esse. Ó, e vou colocar ele ali. Ó, mais uma vez foi um bloco que veio gigante. Eu vou explodir ele, botão direito explode, certo? Ó, vou dar uma olhadinha se não ficou nada perdido. Ó, ele ficou o nome da pessoa que criou o bloco. Dá um cliquezinho em deletar. Tá aqui o meu modelo, tá? Vou fazer um quadradinho de seleção e com o botão direito make group. Cadê? Ele já é um grupo, tá? Já tá tudo certo. Agora o que eu vou fazer? Câmera, perspectiva, para eu conseguir ver melhor, só para eu encaixar ele mais para baixo. Então eu vou dar um clique, ó, e com a seta do teclado, pressionando ela, ele me trava para eu carregar só no sentido de no sentido vertical. Ó, perdi ele um pouquinho, vou clicar de novo, vai de novo aí, ó, certo?
Então aqui, percebam como o vidro é interessante, porque quando eu subo, ó, eu consigo ver como se fosse uma água atravessando ele, certo? Então nesse caso é um recurso interessante para eu saber se está para cima ou para baixo. Beleza? Botamos em planta mais uma vez, tá? Para me ajudar, eu vou botar em câmera, projeção paralela, e aí vou clicar onde que eu quero que seja a minha última. Então eu quero que meu último plafond seja aqui, ok? E vou dizer para ele que eu quero que tenham 3 ao todo. Se eu quero que tenham 3, eu vou digitar /2, sempre uma a menos, porque eu desconto a primeira. Então /2, enter. Certo? Então ele já calculou para mim, percebam que eu não fiz cálculo nenhum, ok? Então aqui na cozinha eu também quero 2 plafonds nesse caso aqui e aqui mais um. É sempre legal que as luminárias que estão coladinhas, embutidas no teto, elas sejam alinhadas, tá? Nesse caso aqui, como eu tenho um pendente nesse lugar e o plafond nesse, não tem problema, porque eles não estão no mesmo campo de visão. Os plafonds aqui, claro, o ideal seria fazer alinhado, sim, mas nesse caso eu não vou fazer alinhado, por quê? Porque eu tenho esse móvel aqui que ele tapa ele bloqueia um pouquinho esse campo de visão, então não tem problema ele não tá tão alinhado, ok? Então o que eu vou fazer? Tentei clicar na luminária, não pegou, o que eu faço? Quadradinho de seleção, peguei ela aqui, e com o mover e o Ctrl eu dou um cliquezinho no meio, percebam que ele já identificou o meio para mim, com o Ctrl ele já identifica, e vou levar ele pro lado, eu quero que ela seja aqui, são 2 na cozinha, então eu quero que a primeira esteja aqui, ok? Agora eu dou uma viradinha para ver se ele tá encostando no teto, vamos ver. Tá difícil de ver, é porque não tá em perspectiva, câmera, perspectiva, vem aqui, ok, tá encostadinho, tudo certinho, ok? Então, em planta, eu dou um clique e levo até o meu ponto final. Aqui tá um pouco ruim de ver, porque tá em perspectiva. Vou tirar projeção. Isso é legal, sempre vocês pegarem o hábito de ir e voltar, tá? Então, vou clicar com o Ctrl e copio até o meu final, que é mais ou menos aqui. Então, aqui estão os meus 2 plafonds. Na área de serviço também quero um, então vou dar um clique também, com o Ctrl ligado. E... opa, não foi? Aqui, e levo mais ou menos pro centro, ok? Depois a gente pode ajustar essas medidas para ter certeza que elas ficaram todas lá no centro, tá? Então lá no layout a gente ajusta isso. Então essas aqui são as luminárias básicas. O que eu vou fazer agora? Vou vir em editar, excluir guias, vou deletar as minhas guias. Em termos de luminária tá tudo ok. Eu acho que eu não tenho nenhuma cena, deixa eu ver se eu tenho alguma cena feita aqui para eu mostrar ela para vocês, então. Não tenho. Então vamos fazer o seguinte, vou botar em perspectiva e vou achar um ponto de vista aqui pra gente conseguir ver essas luminárias, certo? Então, ponto de vista legal aqui, certo? Lembrando que é sempre legal no ponto de vista quando a gente encontra o ponto legal de fazer a imagem, que também não é legal ser assim centralizado, tá? Mais ou menos assim é que é mais ideal, ok? Então, quando eu encontro o meu ponto de vista, é legal que eu coloque o meu campo de visão, que é o Z, quando eu digito Z, vamos ver se aparece, tá aqui, 45 graus, que eu coloque um Z50, entre 35 e 50, 35 é o básico do sketch, então o 35 ele nos deixa assim, eu não consigo ver muita informação e ao mesmo tempo tá muito longe da minha realidade, né, de como eu vejo as coisas. Então o que eu vou fazer? Eu vou digitar 50, que é um valor legal, ok? Só pra ver se tá tudo certo. Então nesse caso aqui tá tudo ok, beleza, vou lá. É legal vocês sempre salvarem o arquivo, então save.
Beleza, e agora nosso objetivo é fazer a sanca, tá? Eu vou fazer uma cena nessa posição, então aqui adicionar uma cena, tá? Só pra ficar mais fácil de me encontrar em perspectiva. E vou dar uma viradinha aqui, ó, pra eu conseguir ver mais ou menos a posição que eu quero fazer a minha sanca, tá? Nesse caso ela é uma sanca bem simples, tem um vídeo meu que eu gravei que tem uma sanca um pouquinho mais complexa. Aqui eu vou fazer uma bem simples, tá? Então eu vou dar 2 cliques aqui, ó, pra editar, porque agora nesse caso eu quero editar o gesso, né? Então dei 2 cliques aqui, aproximo um pouquinho, ó. E com a trena eu venho no meu plano de baixo, então não pode ser no negativo, tem que ser no plano de baixo, ó, nessa linha aqui, ó, mais de dentro. E jogo pra dentro a medida que eu quero, lembrando que é pra gente pensar como se ainda não tivesse criado. Então o que que eu vou fazer? Eu vou dar um espaço aqui de uns 15, ó. Isso aqui é gesso liso, certo? O que que eu vou fazer aqui? Vou dar mais um espaço de uns 30, tá? Isso aqui, ó, vai ser todo o espaço que vai ser trabalhado, contando o espaço que vai ter o buraco e o espaço que vai estar liso. Então, o que que eu vou ver? Eu vou ver basicamente isso aqui. Só que eu não tô fazendo grudado na parede, tá? Nesse caso, eu fiz como se fosse um espaço liso embaixo, tá? Como se eu tivesse, deixa eu ver se eu tenho algum outro parecido aqui, ó. Ó, isso aqui, tá? Então, eu estou fazendo isso aqui, tá? Então, digamos que eu considerei 30, esse espaço todo. Eu estou mostrando pra vocês um desenho, mas o ideal é vocês criarem da cabeça de vocês, tá? Então, eu vou considerar 30 aqui. Então, o que que eu vou fazer? Desses 30, eu vou marcar 15 pra ter de buraco pra luz sair e 15 escondido, né, para esconder a minha fita de LED. Esse aqui é o espaço pelo qual vai sair a minha luz, ok? Ela vai rebater aqui. Então, o que que eu vou fazer? Ó, marquei, né? O que que eu marquei aqui? Eu marquei 15, depois 15, 15, certo? Fica bem a critério de vocês isso. E fiz essa marcação, eu precisava que essas linhas fossem retas, fossem paralelas, por isso que eu marquei aqui de baixo, mas eu vou lá em planta, ó. E vou ver que eu preciso fazer o meu retângulo de onde vai ser esse recorte, ok? Então eu vou fazer o seguinte, vou vir aqui, em View, Opa câmera, projeção paralela, certo? Isso aqui é liso e isso aqui é o meu recuo lá em cima. Então, vamos pegar aqui um retângulo, vou vir retinho daqui, ó, e vou marcar aqui em cima. Opa, nesse aqui. Ó, percebam que eu tô fazendo de olho, tá? Vocês podem medir, se vocês são mais exatos, assim, eu quero fazer um projeto mais criativo. Depois eu ajusto as medidas lá no meu projeto técnico, tá? Então eu sou mais visual mesmo, eu consigo ver que isso aqui é mais ou menos o recuo que eu quero dar, esse aqui também, certo? Beleza, vou tirar da projeção paralela, porque agora eu vou precisar ver ele subir, né? E o que que eu vou fazer? Ó, vou entrar ali embaixo do meu projeto, tá? Lembrem que essa parte aqui ela é pra baixo, então eu preciso passar uma linha aqui também. Ó, vou passar daqui até lá, né? Nós temos essa parte que é embaixo e essa que é em cima. Então o que que eu faço? Clico nessa daqui, trago ela pra cima. Lembrem que a gente tem 18 lá. Então eu vou subir quanto? Vou subir 15, certo? Então 15, ó. E aqui eu consigo ver que eu tenho um retângulo, tá? Se eu pintar o meu gesso, eu vou selecionar ele todo e vou pintar ele de branco, ó. Só pra eu conseguir visualizar, ó. Conseguem ver? Eu tenho um retângulo pra cima aqui. E aqui, o que que eu faço, ó? Eu vou marcar daqui até aqui. Percebam que eu tô marcando por fora, que é mais fácil, mas eu também posso marcar ali dentro. No meio, eu marquei bem no meio, tá? Vou dar um clique pra cá, ó. Percebam que é mais ou menos este o efeito que eu vou ter. Gente,
O desenho na vida real, o que que ele faz? Ele tem aqui, ó, um recuo, uma chapinha, vou botar de 2 centímetros, ó, para fazer um dente, que é esse dente aqui. Então, nós estamos marcando 2 para descer um pouquinho. Então, o que que eu fiz, ó, marquei 2, vou fazer isso aqui, ó. Vou até lá, mas isso não precisa ser feito se vocês não quiserem. Eu vou fazer o dente, ó, certo, ó. Fiz o dente aqui. Mas ele não precisa ser feito. Por que que ele não precisa ser feito? Porque eu consigo ter uma visão mesmo sem o dente, certo? Aqui, o dente ele não aparece, o dente ele é só técnico mesmo, ok? Né? E ainda mais que se eu for renderizar com o V-Ray, eu consigo colocar luz sem ter isso. E aí depois, obviamente, eu tiro essas linhas aqui, porque o que me aparece de fato é só o buraco, ok? Então, vou deletar aqui e vou lá em editar, deletar guias, tá? Vou achar uma posição aqui, vou fazer mais uma cena para ficar mais fácil de eu me achar, certo? Posicionei ele aqui. Vou dar um ESC, que eu tô editando meu gesso ainda, né? Botão direito, adicionar cena. Certo? Então, assim, ó, já tenho a minha sanca. Não coloquei luz porque não tô trabalhando com o V-Ray ainda. Mas depois nós vamos, na próxima parte do vídeo, nós vamos colocar luz pelo V-Ray, ok? Então, é isso.